Olá pessoas, tudo bem? Sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês, tá? Hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior. Na aula anterior nós falamos sobre o sistema circulatório. No sistema circulatório, que a gente falou na aula anterior, a gente abordou o sistema chamado de sistema linfático e o coração, tá? Então nós não falamos sobre o sangue. Então hoje será uma continuação da aula anterior. Mas lembrando que eu vou falar só sobre a composição do sangue. O que compõe o sangue e qual é, na realidade, a finalidade de cada estrutura que tem no nosso sangue, ok? Então assim, vai ser uma aula pequena e vai ser um complemento da aula anterior, ok? Então vamos lá, vamos começar. Pegue um caderninho aí, pegue uma caneta para que você possa anotar, tá? Fazer anotações sobre algumas estruturas, mas lembrando que esse material ele vai ser mandado também para vocês, ok? Além desse material, nessa aula, eu vou mandar a atividade sobre o sistema circulatório. Então eu vou pedir para vocês fazerem a atividade e na quarta-feira a gente vai fazer a correção de forma online dessa atividade e também tirar as dúvidas que, caso vocês fiquem, a gente consiga sanar e tirar essas dúvidas aí, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Então assim, o sangue, na realidade, ele tem uma função, tá? A função é circular pelo corpo distribuindo o alimento. Isso a gente já falou na aula passada. Então, não é só o alimento também. O sangue ele vai se encarregar de distribuir o oxigênio, distribuir hormônios e assim, além dele mandar essas substâncias, ele levar e transportar essas substâncias, ele também recolhe outras substâncias que estão sendo produzidas dentro das células. Lembra quando eu falei para vocês da respiração celular? Então a respiração celular, ela produz energia na reação química que ocorre dentro das nossas células, tá? Ela está produzindo energia, mas também ela está produzindo o gás carbônico que está ali se acumulando dentro das células. E alguém tem que fazer esse recolhimento desse gás carbônico, beleza? Quem é o responsável? Claro, o sangue. Ele leva nutrientes, mas ele também traz substâncias, então para que ele possa também excretar essas substâncias. Vamos ler. O sangue circula pelo corpo distribuindo o alimento, gás oxigênio, hormônio, enquanto recolhe o gás carbônico, tá? E excretas que são produzidos no metabolismo celular. Então essa é a função do sangue. Lembrando que o que eu estou pedindo para vocês é o entendimento geral. Então o sangue ele tem como função levar nutrientes, levar oxigênio, tá? E trazer os excretas para que eles possam também ser eliminados. E um desses excretas aí é o gás carbônico que está sendo produzido dentro das células por uma reação química chamada de respiração celular. Beleza? Na realidade não é uma reação química. São várias reações ali, tem 3 processos. Claro que no momento isso não é tão importante, vamos dizer assim, para a gente. Mais à frente vocês vão aprender todo o processo de respiração celular, que na realidade é dividido em 3 etapas. E essas 3 etapas vocês vão estudar com detalhes quando vocês chegarem no ensino médio. Beleza? Então a gente vai falar, vamos dizer assim, de forma superficial para que você possa conseguir ter um entendimento sobre a composição do sangue. De que o sangue é composto? Professor, quando eu vejo, só vejo um líquido vermelho mas o que é que tem ali? Então tem várias estruturas, tem algumas estruturas, claro, com funções que são específicas. Beleza? Então vamos lá. Olha só. A composição sanguínea, ela é dividida aí entre a matriz chamada de matriz extracelular, aquilo que não é célula, e aquilo que é célula, que a gente vai chamar de elementos que são figurados, beleza? Então, o que não é célula, que a gente vai chamar de matriz extracelular, a gente vai chamar de plasma. Então, o sangue ele é composto por plasma e é composto por hemácias, leucócitos e plaquetas. Vamos lá, para fixar. O sangue é composto de quê, professor? Plasma, hemácias, que a gente também pode chamar de eritrócitos. Então, plasma, hemácias, leucócitos e
plaquetas, ok? Claro, tem outros nomes mais fáceis. Plasma, a gente pode chamar aqui de glóbulos vermelhos. As hemácias podem ser chamadas também de glóbulos vermelhos. Os leucócitos também podem ser chamados de glóbulos brancos, tá? E as plaquetas. Lembrando que cada um vai ter uma função e a gente vai começar a falar rapidinho sobre cada uma função. Então, beleza? Mas antes disso, vamos primeiro saber onde essas substâncias elas são produzidas, ok? Então, assim, existe um tecido que a gente chama de tecido hematopoético, tá? E é ele, na realidade, que faz a produção dessas células aí que são encontradas no sangue, beleza? Então, assim, vamos lá. Então, tecido hematopoético. Então, assim, as células do nosso corpo, elas estão sendo produzidas e essa produção, ela não para, tá? Então, constantemente existem células sendo produzidas de todas, vamos dizer assim, de quase todas as partes do corpo, tá? Está ocorrendo ali a produção celular. Mas no caso das células que compõem o nosso sangue, a gente vai encontrar na realidade um tecido que é responsável, que a gente chama de tecido hematopoético, tá? Hematopoético. Repita, hematopoético. Beleza. Então assim, está localizado no interior dos ossos. Então, geralmente nos ossos que são longos, ossos dos braços, ossos da perna, então ossos longos. Dentro do osso existe na realidade ali uma matrizinha que a gente vai chamar de medula vermelha, tá? Essa medula vermelha que está ali na parte interna, ela é responsável pela produção de células que vão fazer a composição do nosso sangue, beleza? Então assim, o tecido responsável por essa produção é o tecido hematopoético, tá? Que está localizado no interior de certos ossos, constituindo a medula óssea vermelha, beleza? Então ali dentro da medula óssea vermelha vai haver a produção de hemácias, lembra? Glóbulos vermelhos. Vai haver a produção também dos glóbulos brancos, ok? Tanto dos glóbulos vermelhos também como dos glóbulos brancos. Então vamos lá. Assim, isso depende muito da idade do organismo, tá? Então quando nós estamos em formação do corpo, quando estamos ainda num período chamado de período embrionário, o nosso corpo na realidade, ele vai produzir em outras áreas, no caso do fígado e no caso do baço, tá? Então, o baço é um órgão no nosso corpo, tá? Chamado de baço, que no período que a gente está ainda no formato de um embrião, a produção também dessas estruturas aí, dessas células, ocorre nesses órgãos, tanto no fígado quanto no baço. Já no nosso caso, essas células que compõem aí o sistema sanguíneo, não o sistema sanguíneo, mas que compõem o nosso sangue, o tecido sanguíneo, elas estão localizadas, esse tecido chamado tecido hematopoético, que produz essas células, vão estar dentro das medulas, tá? Então as medulas vermelhas, dentro dos nossos ossos, é que vão estar ali produzindo essas células que vão compor o nosso tecido sanguíneo, beleza? Lembrando que o sangue, ele é um tecido, ok? E quem é que produz, professor, essas células para esse tecido chamado tecido sanguíneo? O tecido hematopoético, beleza? Então vamos lá. Olha só, ainda continuando falando sobre a medula óssea, está falando aqui sobre as estruturas que são produzidas, tá? Professor, eu vou precisar gravar isso? Não, você não vai precisar gravar nada disso aqui não, tá? Só estou passando uma informaçãozinha a mais, beleza? Senão a nossa aula também vai ficar muito curta, então estou passando algumas informações, caso você queira dar uma aprofundada, você aprofunda, mas em tese, eu vou falar sobre as estruturas que compõem o nosso sangue. Então, eu falei já sobre o plasma, os eritrócitos ou hemácias, que a gente também pode chamar de glóbulos vermelhos, os leucócitos também podem ser chamados de glóbulos brancos e as plaquetas, beleza? Então, essa estrutura aqui que eu estou falando, esses 4 nomezinhos que eu falei agora, que é importante para que a gente possa entender qual é a função e de que é composto, vamos dizer assim, esse sangue, tá? Então esse é o objetivo
dessa aula. Que você entenda para que servem as plaquetas, para que servem os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, são chamados também de hemácias, e para que servem os glóbulos brancos, que são chamados também de leucócitos, ok? Então esse, na realidade, é o objetivo da nossa aula, beleza? Vamos lá. Então assim, a medula óssea ela vai produzir células troncos, chamados de mieloides, tá? E essas células são elas que vão originar as hemácias, as plaquetas, também a maioria dos leucócitos, que são os glóbulos brancos. Beleza? Então, assim, algumas células são produzidas na medula óssea, mas também tem células que não amadurecem totalmente dentro da medula óssea. Elas migram para outras regiões do corpo e outros órgãos para que possam realizar esse amadurecimento. Beleza? Então, existem órgãos que são responsáveis também em receber essas células e realizar o amadurecimento dessas células. As células ficam lá até que elas possam amadurecer e que possam, vamos dizer assim, desempenhar a sua função específica, ok? Então assim, o timo ele é um órgão do nosso corpo que recebe alguns tipos de células e células principalmente leucócitos, glóbulos brancos, que realizam o seu amadurecimento dentro desse órgão, ok? Vamos lá então. Então a gente vai começar a falar sobre o plasma sanguíneo, tá? Então já disse a vocês, o sangue ele é composto por plasma, hemácias, leucócitos e plaquetas, beleza? Vamos falar sobre, nesse caso aí, primeiro sobre o plasma, de que ele é composto. Lembrando que o plasma, na realidade, ele é formado por uma substância aquosa, tá? O plasma não é composto por células, é composto por substâncias aquosas que estão dissolvidas ali. Então, líquido dissolvido com diversos tipos de substâncias, tá? Então, assim, composto principalmente por água, cerca de 90% aproximadamente do plasma sanguíneo ele é água. O restante vai ser constituído por proteínas, sais minerais, hormônios, nutrientes, gases, excretas. Então, assim, a principal composição é água, tá? E claro, vai ter outras substâncias que também vão ser distribuídas ali para que as células consigam realizar também as reações químicas, beleza? Professor, qual é a função do plasma? O plasma, na realidade, tem como função distribuir nutrientes para as células, beleza? Quais são os nutrientes que estão lá, professor? Proteínas, sais minerais, hormônios. Então é um aglomerado de substâncias que estão ali dissolvidas ou não, claro, porque tem muitas substâncias aqui que também não vão se dissolver nessa solução aquosa, mas estão ali presentes nessa solução para que possam ser distribuídas no corpo, beleza? Agora a gente vai falar sobre as hemácias, que a gente chama também de eritrócitos, também são chamados de glóbulos vermelhos, tá? Então são células que não possuem núcleo, então são células chamadas de células anucleadas, tá? Vamos lá, então são células anucleadas repletas de hemoglobina, beleza? A hemoglobina é um tipo de proteína que atrai o oxigênio, tá? Então ela vai captar o oxigênio e vai transportar o oxigênio e entregar o oxigênio às células, beleza? Transporte de oxigênio. Pois é, então qual é a principal função das hemácias, professor? Transportar oxigênio, beleza? E claro, essas células, elas vão ser armazenadas em alguns locais também, e elas também vão ser eliminadas, quer dizer, à medida que o tempo vai passando, essas células vão perdendo, vamos dizer assim, a capacidade desse transporte, e elas também vão sendo eliminadas. Então a destruição ela vai ocorrer tanto no fígado quanto no baço, tá? Professor, mas por que elas foram destruídas também? Por que elas vão sendo destruídas? Porque elas têm tempo de vida. Então assim, as células elas vão se renovando e elas vão perdendo também a sua capacidade de transporte de oxigênio. E à medida que o corpo vai identificando que elas não tem mais essa capacidade, não tem mais essa eficiência, vamos dizer assim, de realizar esse transporte, os órgãos, tanto o fígado quanto o baço, eles vão identificando quais são aquelas hemácias que não estão, vamos dizer que com uma capacidade boa de transporte de oxigênio, beleza? Então, as hemácias são células anucleadas repletas de hemoglobina, tá? Já falei, hemoglobina é um tipo de proteína que é responsável pelo transporte do oxigênio, tá? Então tem como função o transporte de
oxigênio, ok? Então assim, qualquer problema com as hemácias aí pode acarretar toda uma disfunção dentro do corpo, tá? Dentro do organismo. Tá? Então aqui está mostrando a hemoglobina. Como eu disse a vocês, é um assunto que vocês não tiveram aula sobre isso, então eu já vou passar. E aí nós vamos falar também sobre um problema que é causado por algum tipo de deficiência relacionados à hemácia. Tá? Então, a anemia. A anemia ela pode ser causada a deficiência de ferro, tá? Hemorragias também pode causar a anemia, fatores que são genéticos, então que você vai herdar da sua mãe ou do seu pai, certo? Então assim, a observação está mostrando um tipo de anemia que é chamado de anemia falciforme, tá? Então a estrutura da hemácia, que parece um disco, fica totalmente distorcida e parece uma foice, tanto que recebe esse nome aí de anemia falciforme. Tem uma forma de uma foice, beleza? Bom, então falamos sobre as hemácias, mas também já falamos sobre o plasma. Tá? Então a gente viu que o plasma, 90% da composição do plasma vai ser de água, e aí, claro, vai estar misturado com proteínas, com sais, com açúcares, carboidratos. Existe ali diversas substâncias que podem estar dissolvidas na água ou não, tá? Porque substâncias que não vão se dissolver em água também, beleza? Então vamos lá. Então a gente acabou de falar sobre as hemácias, tá? E a gente já falou também sobre o plasma. Eu vou repetir, vou recapitular o que a gente já falou para que vocês consigam fixar, beleza? Então assim, a gente falou sobre o plasma. O plasma, na realidade, ele é composto por 90% de água, e aí a gente vai encontrar dentro dele dissolvido ou não, claro, porque existem substâncias que não se dissolvem em água, existem substâncias que dissolvem em água e substâncias que não se dissolvem em água. Tá? Então a gente vai encontrar ali proteínas, a gente vai encontrar sais minerais, a gente vai encontrar aminoácidos, a gente vai encontrar ali também carboidratos, açúcares. Então são substâncias, vai encontrar oxigênio também, são substâncias que vão ser distribuídas para todas as células do corpo e são essenciais. Tá? Então o plasma ele tem uma função também essencial, que é distribuir nutrientes para todas as células do corpo. Já as hemácias, que a gente acabou de falar agora, ela tem como função transportar o oxigênio para as células, beleza? A função principal é transportar o oxigênio, levar o oxigênio para as células e recolher o gás carbônico que foi produzido nas células, beleza? Através das reações químicas que ocorreram lá dentro, principalmente pela reação de respiração celular. Ok? Agora a gente vai falar sobre as plaquetas. Vamos lá. Bom, então assim, as plaquetas, na realidade, ela tem como principal função a coagulação sanguínea. Tá? Então existem substâncias aqui que compõem as plaquetas que realizam a coagulação sanguínea. Exemplo, você levou um corte, tá? E você está sangrando, mas tem um momento que esse sangue ele para de sair. Por quê? Porque houve a coagulação sanguínea naquele corte e o sangue não está mais conseguindo passar. Quem é responsável por essa coagulação, esse estancamento, vamos dizer assim, desse sangramento? São as plaquetas. Então elas criam uma rede nos vasos sanguíneos, impedindo com que o sangue saia por aquela região. Beleza? Então, qual é a função das plaquetas? Realizar coagulação sanguínea. Ok. Então aqui está mostrando o que é que elas fazem, tá? Elas formam um coágulo no vaso que foi rompido, impedindo com que as hemácias, os leucócitos, o plasma, ele saia daquele vaso, tá? Qual é a função das plaquetas? Coagulação sanguínea. Isso mesmo, beleza. Então vamos passar agora para os leucócitos. Lembrando, já falamos sobre o plasma, já falamos sobre as hemácias e acabamos de falar sobre as plaquetas, beleza? Agora a gente vai falar sobre os leucócitos, que também são chamados de glóbulos brancos e tem a função principal defesa do corpo, tá? Qual
Qual a principal função dos leucócitos, professor? Defender o corpo. Lembra quando falam para você sobre imunidade? Está relacionado aqui, ó, com os leucócitos. São as células responsáveis pela defesa do teu corpo. Tá? Professor, como é que funciona esses leucócitos? Olha só, esses leucócitos eles vão se dividir. São vários tipos de leucócitos, mas todos com uma única função: defender o teu corpo. Claro, mais à frente você vai estudar com mais detalhe esses organismos, tá? Não é o momento, mas eu coloquei aqui para vocês ainda alguns nomes. Então, eles vão ser divididos aí em granulócitos e agranulócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Então, todos esses aqui são, na realidade, tipos de leucócitos, tá? Qual é, professor, a principal função dos leucócitos? Defender o corpo. Então, o sistema de defesa do corpo são os leucócitos. Ok? Claro, existem outras estruturas, a pele também é um sistema de defesa, ela impede com que os organismos, os micro-organismos penetrem e tal, mas assim, dentro do nosso corpo, quem é responsável pela defesa são os leucócitos, que também são chamados de glóbulos brancos, ok? Recapitulando o que a gente já vem falando desde o início, o sangue, o tecido sanguíneo, ele é composto por plasma, hemácias, plaquetas e leucócitos. Qual é a função do plasma, professor? Levar nutrientes para as células. Tá? Das hemácias, transportar oxigênio e captar o gás carbônico que está sendo produzido nas células pela reação chamada de respiração celular. Ok. Qual é a função das plaquetas? Coagulação sanguínea. Ok? Professor, qual é a função dos leucócitos? Defesa do corpo. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês qual a função. Lembrando que essa aula ela é um complemento, na realidade, da aula anterior. Tá? Então, assim, a gente finaliza essa aula aqui. Eu vou enviar para vocês uma atividade falando sobre o sistema cardiovascular, falando sobre o sistema linfático e falando também sobre o sangue. Tá? Essa atividade vai falar sobre sangue, coração e sistema linfático. Vocês vão responder essa atividade e quarta-feira, em nossa aula, a gente vai corrigir. Beleza? Eu vou colocar um slide com a atividade e aí a gente vai fazer toda a correção e, claro, também fazer revisão do que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Tanto na aula que a gente assistiu sobre o coração e o sistema linfático, como também a de hoje que a gente falou sobre o sangue. Beleza? Objetivo cumprido da aula, que era fazer com que vocês entendessem, na realidade eu acho que foi cumprido, né? Eu acho que vocês entenderam que o plasma ele vai distribuir ali nutrientes para as células e que as hemácias vão se encarregar de realizar o transporte sanguíneo ali, o transporte de oxigênio, tá? E vai captar também o gás carbônico que está lá nas células, beleza? A gente viu que as plaquetas elas vão realizar a coagulação sanguínea e que os leucócitos realizam a defesa do nosso corpo, beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.